Como eu disse, nós estamos no segmento, já que ainda é quase 15 anos, mas aqui a gente já fez aniversário, então estamos indo para o 16º ano. Temos 2 unidades, a matriz, que é lá em Ribeirão Preto, o nosso estoque, a nossa base toda é em Ribeirão, e é de lá que distribui para o Brasil todo, inclusive para outros países, que a gente também exportou para a África, para o México, né? Então, a gente tem isso. Você quer que eu mexa? Eu encaixo aí. Qual que é ali, né? Você faz ali? Então, a nossa missão, visão, valores, o que a gente pretende ser um formador de opinião, né? Ser um especialista no segmento. A gente sabe que tem muita gente que trabalha nesse segmento, tem muito sistema, né? Surgiram muitas empresas querendo atender esse segmento, e o que a gente quer, assim como a gente fez com o HS, com outros que queiram e que nos procuram, é trocar conhecimentos e experiências para que a gente consiga atender melhor os clientes, né? Sejam eles finais ou instaladores. Então, como eu havia dito, a gente importa e distribui. Então, isso a gente já faz, né? O Claudinei, que é o idealizador desse projeto, iniciou lá em 2006, sempre importando e distribuindo isso para o mercado, inicialmente somente lá em Ribeirão, e hoje aqui a gente faz por São Paulo também. Os produtos são importados, todos eles com certificação internacional, então quando o cliente exige um certificado, e aí o nacional arrumou uma forma de... o cabeado arrumou a ISO. Então, a empresa foi buscar uma certificação. Qual é a certificação que ela foi buscar? A ISO. Está dentro? Está dentro, mas não é a certificação que ainda o bombeiro precisa na hora de saber se aquele produto é certificado ou não. Nós temos o material à pronta entrega, isso também é um diferencial. O treinamento, eles são gratuitos e são realizados todas as quintas-feiras. Antigamente com 8 pessoas, hoje, por conta de espaço, de Covid, de vigilância sanitária, a gente reduziu para 4, né? Mas a gente pretende logo mais expandir isso novamente para... Ô, Flávio, se você me permite, cara, queria abrir uma aspas aí nesse treinamento. Por favor. Já que reduziu fisicamente por conta da pandemia, mas a gente tem poucos recursos digitais aqui pra gente, perfeito, né? Como vocês podem ver, as 15 câmeras que a gente está usando aqui, é um monte de microfone, mesa de som. Vamos fazer um curso da Skyfire ao vivo? É o que a gente você acha? Eu acho que está aprovado. A gente vai lá no espaço de vocês, monta, como vocês viram, o cara técnico aqui é o Cristo, monta toda a estrutura que a gente montou aqui, a gente pega um dia inteiro para fazer uma live ao vivo lá. Isso aí, tá feito? Ó, inclusive, pessoal de Ribeirão, tá ouvindo aí, tá gravado isso aqui, nós vamos fazer com a HS. Se vocês curtiram a ideia, o pessoal que tá aí assistindo a gente no YouTube, se curtiu a ideia aí, comenta aí, dá um like, comenta. Curte aqui embaixo, escreve, dá um joinha. Tem tudo isso aqui, não? Tá passando então? Tem tudo isso. Então, e aí podemos fazer esse ao vivo. Imagina a gente brincando, né, entre aspas, trabalhando de forma, atingindo um número muito maior de pessoas. 3 anos de garantia, então esses 3 anos de garantia também faz a diferença. Por que faz a diferença? Porque o mercado hoje trabalha com 1 ano, algumas empresas subiram para 2 anos, mas de 3 anos a gente ainda não achou ninguém. E por que a gente dá 3 anos? Primeiro porque o nosso distribuidor, nosso fabricante, nos garante esse produto. Se ele estiver bem instalado, não temos problema. Agora, o que a gente não consegue é uma queda de um raio, né? O produto eletrônico, às vezes mesmo com a manutenção, às vezes fez a manutenção hoje e amanhã deu um problema. Tá? Mas 3 anos de garantia, certificações internacionais. A gente busca alta tecnologia, por isso que as obras de médio e grande complexidade mais nos interessam, né? A gente teve há um tempo atrás, até pouco tempo, é recente isso, portarias virtuais. Gerou um boom no mercado aí, surgiram um monte de empresas trabalhando portaria virtual. Já trabalhava com o seu sistema e tiveram que integrar um sistema de alarme no sistema deles. Então o prédio precisava fazer uma renovação do seu AVCB. Quando o bombeiro muitas vezes chegava lá, não tinha mais portaria 24 horas. Porque esse prédio, dentro da especificação, acho que até 30 metros, 8 andares, você não, e com interfone, está dispensado de sistemas de detecção. Mas quando você faz a portaria eletrônica, você retira o porteiro 24 horas, opa, aí ele recebe a surpresa. O síndico fala, olha, o bombeiro veio aqui,
ele exige que tenha lá, não precisa ter detecção, alarme de incêndio. Então, precisa ter uma botoeira e precisa ter uma sirene em cada andar. E quando chega lá, vai pôr a central aonde? Porque se não tem portaria mais, tem ninguém, coloca-se no hall. Então, fica lá para todo mundo ver. Mesmo com uma portaria virtual, existe um zelador ou alguém de manutenção que faz a gestão lá. Ele não vai ficar na portaria, mas ele está lá, então tem esse monitoramento. E isso trouxe um movimento para as empresas que trabalhavam na portaria virtual e para o bombeiro, que acabou se deparando com uma nova solução, e as empresas que tiveram que atender esse segmento. Então, esse segmento de portaria virtual não é o nosso, porque a gente fala de 10, 12, 15 dispositivos, e não tem inteligência. Põe uma central, põe uma sirene e um acionador. O mercado está cheio de empresinhas menores que vão oferecer para ele, caso, uma solução muito mais barata. Então, aí eu gosto de trabalhar aqui, onde a gente vai pegar as catracas, elevador, ar-condicionado, a inteligência, o hospital. A gente tem muitos hospitais, isso faz a diferença. Um grande referência nossa é o Hospital Beneficência Portuguesa. Lá são 5.000 pessoas que andam e acessam diariamente. E lá tem 2.500 dispositivos. Em quantas centrais, Cris? 10? 12 centrais. Todas elas em rede. Então, o nosso melhor case, se um dia vocês quiserem conhecer ou quiserem saber um pouco mais, é hospital, é aqui que a gente gosta de atuar. Há o padrão europeu, que é a certificação. Isso aqui é importante, é a norma, tem que atender à norma, mesmo ela estando desatualizada, é o que a gente tem hoje. Além da IT do bombeiro, que é o que o Cris citou, que é o IT 19. Fácil instalação, apesar de ser esse bicho todo, esse monte de componente, a pessoa precisa ter um pouco de noção na hora de aplicar o conhecimento dele. Então, se ele for de elétrica, ele vai ter uma noção. Ele não pode ser um pedricista, aí ele vai ter dificuldade. Software supervisório, isso também hoje faz uma diferença muito grande. E ele hoje é a cereja do bolo. Então, por exemplo, a gente fala trabalhar com centrais em rede, no caso do hospital, que tem 12. Mas e o monitoramento disso? Eu preciso ficar com todas aquelas centrais dentro da minha operação, 12 centrais, olhando para todas elas? Não, põe um software que faz a gestão. Então, esse software monitora até de fora do ambiente. Né? Ele vai receber esse alarme de uma central, que elas vão estar trabalhando no sistema de mestre-mestre ou mestre-escravo, aí depende da configuração, mas ao invés de ter alguém fisicamente monitorando lá, ele está remotamente em outra estação. Então, ele distancia, fica sabendo que houve uma falha, como o Cristo citou, eu posso retardar o tempo da central, do alarme, não preciso dar um alarme de imediato sem antes verificar. Então, ele já identificou aqui o alarme, ele aciona quem é lá do prédio, vai até o local, identifica antes de criar um alarme. Então, hoje, o software supervisório é a diferença mesmo. Então, quando você tem mais de uma central, ou quando você, às vezes, tem até bases diferentes, não precisa estar na mesma rede. Eu posso ter o sistema instalado aqui, posso estar com o sistema instalado lá na outra unidade e lá na outra unidade. Eu vou controlar eles à distância. Entenderam? Pode ser com o meu software, pode ser um software seu integrando com a minha solução. Posso integrar centrais, eu tenho a central do João e quero integrar com a Skyfire, também a gente faz isso. Então, essa inteligência é que a gente fala da alta tecnologia aplicada. Passa aí, Cris. Ó, a gente vai até 16 painéis interligados em rede. E as minhas centrais, elas partem de 32 pontos, que é a menor central, e ela vai até 2.500 pontos. Então, eu posso, com uma única central, aí você me pergunta, né? Você me pergunta, o hospital tem 12 centrais em rede e lá tem 2.500 dispositivos. Por que não uma central? Para cobrir todos esses... Aí que volta para o projeto. Lá dentro daquele complexo são 4 ou 5 blocos espalhados naquele espaço. E lá, antigamente, ele tinha uma central para cada bloco. E hoje, eu tenho lá as 16 centrais e eu consigo colocar, fazendo um balanceamento. Eu vou atender uma central atendendo X dispositivos, outra central mais X dispositivos. Então, eu cerquei os mesmos dos 2.500 pontos, que eu poderia usar uma central, mas por uma questão de controle, de estratégica, de cabos, porque imagina o que você vai fazer de cabo para cobrir. Sobe, entra nos leitos, desce para o corredor, volta para cá. Então, impossível fazer isso.
E a gente consegue estender, como o Cristo falou, lá numa distância de 1.500, quando eu coloco fibra, e aí é um projeto interessante num cliente nosso, chega a 5.000. Então, o prédio da Sabesp aqui em Pinheiros é um projeto também bacana, e lá na prefeitura, né, que é a prefeitura da Sabesp, utiliza a nossa central lá, são 4 centrais em rede, todas em fibra ótica. Top, não precisa ficar usando aquele monte de central, porque a fibra me permite 5.000 metros. O que mais? Pode passar aqui. Então, nós temos, além do nosso site, onde você tem todos os datasheets, os catálogos, as informações de todos os nossos produtos, né? Então, o portfólio é completo, a gente atende desde o pequeno comércio, né? O pequeno comércio, ou comércio, a indústria, né? As residências, né? No caso, prédios, né? Não são residências. Opa, pois não. Ô Flávio, o pessoal está comentando aqui que não está muito legal, não está muito nítido o slide para quem está assistindo no YouTube. Eu sei que essa é uma apresentação comercial de vocês. Perfeito. Se eles entrarem em contato com vocês por e-mail, pelo e-mail do site, ou se você quiser fornecer algum e-mail, vocês podem mandar para eles? Se eles puderem. Aqui eu tenho. A placa de SMS também é bacana para quem não quer investir muito, porque eu coloco lá até 5 chips, né, de telefone na central, através de uma placa. Toda ocorrência, todo evento que a central registrar, ela vai disparar essa mesma informação do SMS do gestor de fórum, de alguém que está fazendo essa gestão. Tá? Fibra ótica que eu comentei, o removedor de... Removedor de detectores, para quem faz manutenção, isso também é bacana. A gente tem um produto que é diferenciado, um produto bem acabado, um case bacana. Não é barato, mas também para aquele cliente que presta um serviço mais que agrega valor, isso faz a diferença. Por quê? Se às vezes vai num prédio que o pé direito é muito alto, você precisa mexer, aí tem que arrumar a escada, é um perigo de andar a escada, porque um segura, o outro está lá se desequilibrando até chegar lá no alto. Então, um removedor de detectores, você consegue colocar lá até 4,5 metros, Cristo? Isso, a princípio. Depois dá para estender. Aí você tem os extensores, que cada extensor tem mais 1 metro. Então, você vê que com o próprio removedor eu consigo daqui de baixo mexer num pé direito lá e tirar, ou fazer a limpeza do removedor. O design, que é um design bacana, então ela tem todas as informações ali no painel, tudo bem claro. Avaliação aqui de 32.000 a 2.500 dispositivos. Quando a gente fala de dispositivos, somente endereçável, porque pode ter convencional, e o convencional, a lei, a nossa BNT permite colocar até 20 convencionais em cada módulo. Então, um módulo faz um endereço de 20 dispositivos, quando convencional. Impressora térmica integrada, então ela aqui vai, além de mostrar o evento que aconteceu aqui, ela vai imprimir e registrar o histórico. Isso aqui é um diferencial, não é nenhum obrigatório, nada. A gente tem isso como um plus, né? Um display gráfico, bem simples, chave de bloqueio, os LEDs todos indicativos aqui, tem muita coisa, mas é que isso tudo aparece na hora de fazer as lógicas. As longas distâncias de painéis, que a gente já comentou, né, interligados até 1.500 quando é cabo e 5.000 quando é de fibra. As lógicas de programação, o Cristo é o responsável por isso, pelo menos de ajudar, porque cada projeto tem a sua particularidade. Às vezes, quando é um lugar que você não quer que as sirenes toquem de uma vez, você precisa fazer uma programação para tocar um andar, depois toca outro andar, e aí essas lógicas de programação se faz pela central. Pode virar? A gente tem parceiro, ao longo desses 16 anos, a gente cadastrou muito parceiro, então temos cadastros de parceiros e instaladores pelo Brasil todo. Então, o nosso cliente ele está sempre coberto. A gente, quando o cliente chega para nós, muitas vezes não tem parceiro, a gente indica. Já indiquei HS, já indiquei muita gente para fazer isso comigo, porque eu preciso do parceiro para fazer a instalação. Os testes, a montagem, o Cristo faz isso tudo lá. Os treinamentos técnicos, né? O startup das obras, como eu falei, que esse é um diferencial. A gente faz questão de fazer uma visita na obra, de estar perto para poder tentar otimizar ou mitigar, essa seria a palavra correta, todos os riscos, né?
de um projeto como esse. Material de apoio completo, manual, os datasheets, os catálogos, todos disponíveis no site. Manutenção de imediato, então a gente fica aqui no Jabaquara. O que é comum acontecer? Olha, minha central parou, porque aí, deixa eu só, quando eu estava comentando dos primeiros problemas lá, que seria no projeto, onde nasce, o final disso é depois que o cliente comprou, instalou e vocês foram embora. Aí chegam os condôminos. Quando os condôminos começam a chegar, aí começa a central gritar lá. Quem troca um porteiro, troca um outro porteiro e ninguém sabe o que fazer quando toca uma... Então, senta o dedo no sirene até furar. Às vezes aperta aquilo lá até rasgar a membrana. E eles não foram preparados. Então, quem instalou, a gente faz isso, tá? Então, se vocês precisarem também, a gente faz. Um passo a passo. Não o passo a passo da instalação, o passo a passo do que tem que fazer quando tocar isso. E o instalador é que deveria fazer isso. Mas por que a gente faz isso? Porque é a nossa central que está lá. Porque para os usuários, o problema não é da instalação ou o que aconteceu lá. O problema é que a central está tocando e disparando toda hora. Entendeu? Então, o preparo e o treinamento lá nesse cliente que você vai fazer a preventiva é fundamental. Também, porque você vai ensinar e falar, deixa tranquilo, quando tocar aqui você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então o cara, mesmo que troque o João pelo Pedro, ele sabe que tem um passo a passo grudado ali na central. Certo? Os nossos segmentos. Então a gente começou muito com as indústrias e as usinas, como são lá em Ribeirão Preto, estamos em Ribeirão, lá tem muita usina. Então o nosso produto, inicialmente, aqueles pesados, prova de explosão, IP67, IP66, áreas classificadas, então é onde a gente começou o negócio. E aí fomos migrando, né? Vai atendendo todas esses segmentos. Esses são alguns dos nossos cases, eu citei aqui, eu acho que deve aparecer, a CPTM, todas as estações CPTM hoje utilizam o nosso sistema, JBS, todas elas, a Van, uma grande parte, hospitais Unimed, a gente atende. Pode passar. Atacadão, e vocês viram que de um tempo para cá, o quanto de atacadão e quanto de açaí. Agora o açaí recentemente comprou o Extra e está modificando, estão fazendo. Então, eu recebo muitas engenharias, porque também não é padrão. O cara não dá só, por exemplo, para você, instalador. Então, o atacadão açaí, ele tem você. E ele, o que a gente briga muito? Para que mantenhamos um padrão, porque facilita a sua vida. Mas o cara fala, não dá para ficar só assim. Então, vai um pouco para você, vai um pouco para você, vai um pouco para todo mundo. E é isso, às vezes, para ele é bom financeiramente no primeiro momento, mas é ruim porque ele não consegue ter um padrão de produto. Isso fica difícil, mas é um ótimo cliente. Os nossos endereços, né? Então, a nossa sede lá em Ribeirão, aqui em São Paulo, Jabaquara, os nossos endereços, as nossas mídias, a gente gostaria que vocês acessassem aqui, dessem o curtir, seguissem a nossa página e vamos trocar essas experiências e aguardá-los para uma visita. Né? Acabou, né, Cristo? Aqui, ó. Então, é isso que a gente gostaria de passar para vocês. Eu sei que o assunto demanda aqui, se a gente ficasse aqui desde manhã até o final da noite, nós vamos embora e tem assunto que não acaba mais. Então, eu agradeço a todos vocês pelo tempo, pela disposição, por terem acreditado nesse pequeno projeto. Eu digo pequeno porque ele falou que era um startup, que a gente vai fazer um outro mega projeto, não é isso? Um segundo. É isso, não é? Então, a gente hoje veio contribuir. Esperamos que tenhamos agregado valor, né? E trocamos experiência com vocês aqui e com o pessoal aí da internet também. Agradeço todo mundo. Se tiver alguma dúvida... Que nem o Flávio comentou, esse evento, na verdade, ele nem existia a princípio. A gente quer fazer um evento, estamos planejando se vai ser esse ano ainda, que vai ser um evento para mais pessoas, justamente de 50 a 80 pessoas, com uma proporção muito maior, para a gente começar a criar esse dinamismo. Que uma coisa que eu queria ressaltar, que você falou no meio da sua apresentação, Flávio, é dessa mudança de cultura que esse mercado está tendo. Perfeito. Entre a cultura que existe no Brasil de tipo, faz de qualquer jeito, para uma cultura de tipo, a gente precisa começar a se precaver. E isso está mudando com o mercado, principalmente com vocês que estão aqui. Eu falo vocês porque justamente eu conversei com cada um de vocês já, por isso que vocês estão aqui, eu chamei vocês aqui.
E eu sei que vocês são pessoas que estão entrando nesse mercado, algumas já estão nesse mercado, né, que nem o Luiz, e tem a cultura de instruir os seus clientes da maneira correta. E, meu, é um trabalho de formiguinha que não vai levar 6 meses, vai levar 10 anos para mudar uma cultura dessa. Só que daqui a 10 anos, onde a gente aqui hoje está em 15 pessoas, daqui a 10 anos a gente vai estar multiplicado em, sei lá, 15 mil, o mercado ele muda. E aí a gente cria um mercado novo com uma cultura mais sólida e mais segura, né? Então vai sim ter um evento maior, que nem o Flávio falou. Queria agradecer bastante vocês terem aceitado participar desse evento menorzinho, menor proporção aqui, vamos dizer, mais intimista. Mas aqui vai ser o pontapé inicial para a gente trazer novos projetos aí. E dizer que foi bem caloroso, bem aconchegante, é assim que a gente gosta mesmo, é como se nós estivéssemos conversando lá na nossa sede ou ali na HS com vocês ali. Então, procuramos trazer o nosso melhor aqui.